Uma história de sobrevivência, coragem e laços inesperados que desafiam todas as probabilidades. O frio amargo do entardecer se espalhava pela vastidão selvagem de Montana, pintando a floresta com tons de cinza e âmbar. O mundo parecia imóvel, salvo pelo leve farfalhar das folhas e o uivo ocasional de lobos ecoando nas colinas distantes. No meio dessa tranquilidade da natureza, uma cena sombria quebrava a harmonia. Um cavalo Mustang, magro e trêmulo, estava amarrado a um imponente pinheiro. Sua cabeça pendia em exaustão, e o animal parecia apenas uma sombra do que fora. Suas costelas destacavam-se sob a pelagem castanha e opaca, e cada respiração era ofegante e pesada. Uma corda grossa apertava seu pescoço, prendendo-o firmemente à árvore. As pernas do cavalo tremiam, e seus cascos escavavam fracamente a terra gelada. Mal conseguia se manter de pé, mas era forçado a encarar a crueldade do destino. Um homem estava próximo. Sua sombra se estendia longa na luz que desaparecia. John Harper, um rancheiro robusto na casa dos 40 anos, observava o cavalo com uma expressão tão fria quanto o vento. Suas botas estalavam contra o solo congelado enquanto ele ajustava a corda, garantindo que não escapasse. "Não vale a pena manter você", murmurou, sua voz desprovida de emoção. "Dá mais trabalho do que retorno." Os olhos grandes e vidrados do Mustang se voltaram brevemente para John, mas não havia mais luta no animal. Estava doente, sua força esgotada por dias de negligência. John o havia encontrado uma semana antes em sua propriedade, mancando e claramente abandonado pelo antigo dono. A princípio, pensou em cuidar dele, mas com dívidas acumuladas e um rancho já em dificuldades, decidiu que o cavalo não valia o esforço. John se afastou, puxando o casaco contra o vento cortante. Os uivos dos lobos ficavam mais altos, mais próximos. Ele olhou para o horizonte, onde o sol desaparecia rapidamente por trás dos picos irregulares. "Eles vão encontrar você logo", disse baixinho, quase para si mesmo. Virou-se e caminhou para longe, desaparecendo nas sombras da floresta sem olhar para trás. O Mustang permaneceu imóvel, sua cabeça baixa, enquanto seus ouvidos captavam os uivos distantes. A noite caía rapidamente, trazendo os predadores consigo. Os lobos, encorajados pela fome, logo sentiriam o cheiro de um animal indefeso. O cavalo se moveu levemente, suas pernas bambas, e soltou um fraco e triste relincho. Não era um pedido de ajuda. Não havia mais ninguém para ouvi-lo. Era um som de resignação, uma aceitação de seu destino. O primeiro lobo apareceu assim que a escuridão envolveu a floresta. Seus olhos brilhantes reluziam como lanternas nas sombras. Seu corpo ágil, movendo-se silenciosamente pela vegetação. Um segundo lobo juntou-se momentos depois, seguido por um terceiro. Formaram um círculo frouxo ao redor da árvore, seus rosnados baixos ecoando como trovões distantes. O Mustang estremeceu, suas narinas se alargando ao captar o cheiro do perigo. Um dos lobos se aproximou, dentes à mostra, agachado, pronto para atacar. Mas de repente, um som estranho ecoou pela floresta. Um assobio agudo, cortante, atravessou a tensão como uma lâmina. Os lobos pararam, seus ouvidos virando-se para a fonte do som. O Mustang também levantou levemente a cabeça, seus ouvidos se movendo pela primeira vez em horas. O assobio soou novamente, seguido pelo farfalhar das árvores. Uma figura emergiu das sombras, carregando uma lanterna que lançava uma luz tremeluzente sobre a cena. Os lobos rosnaram, mas hesitaram, seus olhos indo de um lado a outro entre a figura e o cavalo. O homem se aproximou, e à medida que entrava na luz tênue, seus traços tornaram-se claros. Um velho eremita de rosto enrugado e olhos afiados e determinados. "Saiam daqui!" gritou ele, balançando a lanterna em um amplo arco. Os lobos rosnaram, mas começaram a recuar. Seus instintos diziam que aquele recém-chegado não era alguém com quem deveriam mexer. O bando desapareceu lentamente na escuridão, deixando o Mustang e o homem sozinhos sob o imponente pinheiro. O eremita aproximou-se do cavalo com cautela, os olhos semicerrados enquanto avaliava sua condição. "Mas que estado lamentável você está", murmurou,
puxando uma faca do cinto. O Mustang ficou tenso, mas não resistiu enquanto o homem cortava cuidadosamente a corda que o prendia à árvore. "Quem te deixou aqui queria que você morresse", disse o velho, suavizando o tom. "Mas acho que ainda há luta em você." Quando a última fibra da corda foi cortada, o Mustang desabou no chão. Suas pernas estavam fracas demais para sustentá-lo. O eremita se agachou ao lado dele, colocando uma mão em seu pescoço. "Calma agora", ele murmurou. "Vamos tirar você daqui." Com uma força surpreendente para sua constituição magra, o eremita improvisou um trenó com galhos caídos e colocou o Mustang sobre ele. O cavalo não resistiu, seu corpo mole de exaustão. O eremita prendeu o trenó à sua mula e juntos começaram a longa e lenta jornada de volta à sua cabana isolada no meio da floresta. Os olhos do Mustang se fecharam enquanto o ritmo das patas da mula o embalava em um sono inquieto. Pela primeira vez em dias, o cavalo não estava encarando a morte de frente. E embora sua jornada estivesse longe de terminar, ele encontrou algo que não esperava no coração da selva: esperança. A aurora despontou sobre a floresta, derramando luz dourada através da densa copa das árvores. A cabana do eremita ficava em uma pequena clareira, suas paredes de madeira rústica se misturando quase perfeitamente ao ambiente natural. Fumaça subia preguiçosa da chaminé, um sinal de vida naquele santuário isolado. Dentro, o Mustang estava deitado em uma cama de feno em um canto da cabana. Seus leves suspiros eram o único som na quietude. O velho eremita, cujo nome era Eli, movia-se silenciosamente pelo cômodo. Sua figura magra e suas mãos calejadas traíam uma vida de solidão, vivendo no meio da natureza selvagem. Ele lançou um olhar para o Mustang, seus olhos atentos, estudando cada movimento e reação do animal. "Você é forte", ele murmurou, enquanto mexia uma panela de ervas e água sobre o fogo. A maioria não teria sobrevivido à noite. Eli já tinha visto muita crueldade em seus anos de vida. Encontrar o Mustang amarrado e abandonado havia mexido com ele. Ele não conseguia compreender que tipo de homem deixaria uma criatura para morrer daquele jeito. Enquanto trabalhava, memórias de seus dias mais jovens emergiram. Dias em que ele havia vivido além da floresta, em um mundo onde a ganância e o descaso frequentemente ofuscavam a compaixão. Ele afastou os pensamentos e concentrou-se na tarefa à frente. O cavalo mexeu-se, suas orelhas se erguendo ao som suave do crepitar do fogo. Eli se aproximou lentamente, segurando uma tigela fumegante da mistura de ervas. "Isso vai ajudar", disse ele suavemente, ajoelhando-se ao lado do animal. O Mustang se tensionou, mas não resistiu enquanto Eli cuidadosamente gotejava o líquido morno em sua boca com uma colher de madeira. As narinas do cavalo se expandiram e seus olhos se abriram ligeiramente, encontrando os de Eli pela primeira vez. Naquele breve momento, algo passou entre eles, um entendimento silencioso de que nenhum dos dois estava pronto para desistir. Nos dias seguintes, Eli dedicou-se a cuidar do Mustang. Ele o chamou de Ember, em homenagem à centelha de vida que ainda ardia em seu corpo enfraquecido. Todas as manhãs, Eli colhia ervas medicinais e forrageava por qualquer coisa que pudesse ajudar a restaurar as forças de Ember. Ele limpava os ferimentos do cavalo com cuidado, suas mãos firmes, apesar das ocasionais reclamações de Ember. Gradualmente, Ember começou a mostrar sinais de melhora. Seu pelo, antes opaco e emaranhado, começou a recuperar um leve brilho. A respiração do cavalo tornou-se mais estável e seus olhos ficaram mais vivos a cada dia que passava. Eli notou a mudança e permitiu-se um pequeno sorriso. "Você tem garra, afinal", disse ele uma noite, sentado em um banco ao lado de Ember. "Mais do que a maioria das pessoas que já conheci." Na cabana, o animal ficava mais forte. Seus movimentos antes lentos tornaram-se mais fluidos e confiantes. Eli admirava a resiliência de Ember, a maneira como ele se recusava a ser quebrado pela crueldade que havia suportado. Mas os lobos não haviam esquecido. Certa noite, enquanto Eli estava sentado perto da fogueira, Rusty, seu velho cão, começou a rosnar baixo. Eli pegou seu rifle e saiu, sua lanterna lançando uma luz trêmula sobre a clareira.
O ar estava denso de tensão, o silêncio quebrado apenas pelo farfalhar ocasional das folhas. Os olhos de Eli varreram a linha das árvores, e por um momento ele pensou ter visto um par de olhos brilhantes observando das sombras. Eli apertou o rifle nas mãos. "Não esta noite", murmurou. "Vocês não vão levá-lo esta noite." Dentro da cabana, Ember estava perto da janela, suas orelhas girando a cada som. A força do Mustang havia retornado, mas seu espírito, sua vontade de lutar, ardia mais forte do que nunca. O que quer que estivesse por vir, Eli sabia de uma coisa. Ember não era apenas um sobrevivente, ele era um lutador, e juntos enfrentariam tudo o que a natureza selvagem lhes reservasse. O vento trouxe um frio cortante pela floresta, enquanto o amanhecer iluminava a clareira onde Ember pastava perto da cabana. Eli apoiava-se na porta, observando o Mustang com admiração silenciosa. O cavalo tinha percorrido um longo caminho desde a criatura frágil e derrotada que Eli encontrara amarrada àquela árvore. O pelo de Ember agora brilhava sob a luz do sol matinal, as cicatrizes em suas pernas ainda visíveis, mas cicatrizando. Seus movimentos eram mais confiantes, sua cabeça erguida mais alto a cada dia que passava. Mas havia uma inquietação no peito de Eli. Os lobos não eram vistos há dias, e o silêncio deles só aumentava a sensação de pressentimento. A natureza raramente era gentil, e Eli sabia que não podia baixar a guarda. Pegou seu rifle e colocou-o sobre o ombro, saindo para a clareira. "Precisamos alongar essas pernas, rapaz", disse, sua voz quebrando o silêncio da manhã. Ember mexeu as orelhas em resposta, levantando a cabeça da grama. Ele improvisou uma corda de guia simples com um pedaço de barbante resistente e aproximou-se do Mustang cautelosamente. Embora Ember confiasse mais nele a cada dia que passava, ainda havia um instinto selvagem nos olhos do cavalo, um lembrete do espírito indomado que o mantivera vivo. "Calma agora", murmurou Eli, enrolando a corda ao redor do pescoço de Ember. O cavalo bufou suavemente, mas não se afastou. Juntos, eles avançaram pela floresta. Os altos pinheiros projetavam longas sombras sobre o chão, coberto por um tapete macio de agulhas verdes. Ember caminhava ao lado de Eli, seus cascos pisando suavemente na terra. Eli mantinha uma mão firme na corda, seus olhos atentos aos movimentos entre as árvores. "Este mundo tem seus perigos", disse ele, mais para si mesmo do que para Ember. "Mas você está mais forte agora. Estará pronto para o que vier." Conforme se aprofundavam na floresta, Ember começou a relaxar, seus passos se tornando mais confiantes. Eli o levou até um riacho raso, onde o cavalo bebeu profundamente, seus músculos ondulando sob o pelo. Eli ajoelhou-se ao lado da água, molhando o rosto. O frio era revigorante, um lembrete da vida que pulsava na natureza selvagem. Por um momento, parecia que o mundo havia pausado. O som suave do riacho e os cantos ocasionais dos pássaros enchiam o ar. Eli observou Ember, um pequeno sorriso formando-se nos lábios. "Você é um lutador", disse ele. "Sempre foi." Mas a paz não durou. Um farfalhar sutil de folhas alcançou os ouvidos de Eli, tão discreto que a maioria nem notaria. Ele congelou, sua mão instintivamente indo para o rifle pendurado em seu ombro. Ember levantou a cabeça, suas orelhas girando em direção ao som. A floresta, tão tranquila momentos antes, agora parecia pesada de tensão. Eli levantou-se lentamente, seus olhos varrendo as árvores. O farfalhar ficou mais alto, mais próximo. Seu aperto no rifle se intensificou enquanto um rosnado baixo ecoava pela floresta. Um par de olhos brilhantes emergiu das sombras, seguido por outro e mais outro. Os lobos haviam retornado. O bando surgiu na clareira, seus corpos ágeis movendo-se silenciosamente entre os arbustos. Ember bufou, seus músculos tensos enquanto se aproximava de Eli. Os lobos circulavam devagar, seus olhos fixos no Mustang. Eli levantou o rifle, apontando para o maior do grupo. "Não hoje", murmurou, sua voz firme, apesar da adrenalina correndo em suas veias. O lobo alfa rosnou baixo, seus dentes afiados à mostra enquanto avançava. Eli disparou um tiro de advertência para o ar, o estrondo do rifle ecoando pela floresta. Os lobos hesitaram, mas não recuaram. Em vez disso, agacharam-se ainda mais, seus corpos preparados como molas,
prontos para atacar. Eli sabia que não poderia derrubar todos. Os lobos eram muitos. Sua fome os empurrando a arriscar mais do que fariam normalmente. Ele olhou para Ember, que agora arranhava o chão com as patas, suas narinas dilatadas. O Mustang não estava apenas assustado, ele estava pronto para lutar. Quando os lobos avançaram, Eli tomou uma decisão. Ele soltou a corda e deu um passo atrás. "Vá, Ember!" gritou ele. O Mustang hesitou por apenas um momento antes de se empinar, suas poderosas patas dianteiras golpeando o ar com um grito desafiador. Ele avançou contra os lobos, seus cascos trovejando contra o chão. Os lobos recuaram, seus rosnados transformando-se em ganidos, enquanto Ember os atacava com as patas traseiras. O lobo alfa avançou, mas Ember desviou com agilidade surpreendente, seus movimentos fluidos e precisos. Eli assistia com admiração, enquanto o cavalo, antes tão fraco e indefeso, lutava com força e determinação. Em instantes, o bando recuou, desaparecendo nas sombras tão rapidamente quanto haviam aparecido. Ember permaneceu na clareira, seus flancos arfando e seus olhos brilhando com triunfo. Eli aproximou-se cautelosamente, seu coração disparado. "Você conseguiu, rapaz", disse ele, sua voz cheia de admiração. "Você os enfrentou." Ember bufou, sacudindo a cabeça como se dissesse que sempre soubera que podia. Eli riu baixinho, colocando a mão no pescoço do cavalo. "Você é algo especial", disse ele. "Algo realmente especial." Enquanto retornavam à cabana, a floresta parecia mais leve, as sombras menos ameaçadoras. Eli olhou para Ember, um sentimento de orgulho preenchendo seu peito. O Mustang havia provado que não era apenas um sobrevivente, mas um lutador, uma criatura de força e espírito que se recusava a ser quebrada. E Eli sabia, enquanto caminhavam lado a lado pela natureza selvagem, que juntos eram mais fortes do que jamais poderiam ser sozinhos. Cavalos inquietos, mãos pairando perto das armas. Ember, sentindo a hostilidade, relinchou e se aproximou de Eli, seus músculos tensos como uma mola prestes a se soltar. "Você tem coragem. Isso eu admito", disse o homem com um tom de zombaria. "Mas está em desvantagem. Acha mesmo que pode nos deter?" Eli apertou o rifle. "Não me importa quantos de vocês sejam. Este cavalo não vai a lugar nenhum." O confronto continuou, nenhum dos lados disposto a ceder. O coração de Eli batia acelerado, mas suas mãos permaneciam firmes. Ele já enfrentara o perigo antes. Lobos, tempestades, a natureza implacável. Mas aquilo era diferente. Aqueles homens não eram apenas uma ameaça para Ember. Eram uma ameaça para tudo o que Eli aprendera a valorizar. O homem ergueu a mão, sinalizando para os outros. "Voltaremos", disse em tom ameaçador. "E da próxima vez, não vamos pedir." Eles partiram, desaparecendo entre as árvores. Eli abaixou o rifle, sua mente girando. Quem quer que fossem, não desistiriam tão facilmente. Ele também não tinha a intenção de deixar Ember cair nas mãos deles. Naquela noite, Eli trabalhou incansavelmente para reforçar a cabana. Fortificou portas e janelas, armou armadilhas ao redor do perímetro e manteve o rifle ao alcance. Ember ficou próximo à cabana, os olhos atentos às sombras, como se estivesse de guarda. O Mustang não era apenas um companheiro, era um símbolo vivo de resistência. "Enfrentaremos isso juntos", disse Eli em voz baixa. "Não importa o que aconteça." Na manhã seguinte, o silêncio na floresta era incomum. Até os pássaros pareciam hesitar em romper a quietude. Eli saiu da cabana com o rifle no ombro. Ember pastava perto da linha das árvores, suas orelhas se movendo a cada pequeno som. Ele estava relaxado, mas vigilante. Um sinal claro para Eli. Os homens voltariam e não estariam sozinhos. Quando o som de cascos quebrou a quietude ao meio-dia, Eli sabia que era a hora. 4 homens apareceram na borda da floresta, cada um montado em cavalos fortes. O líder, o mesmo homem alto de antes, desceu do cavalo com um sorriso cruel. "Eu disse que voltaríamos", ele afirmou, a voz ressoando pelo clareiro. Eli ergueu o rifle, a postura firme. "Não gosto de invasores." Sombras desaparecendo de vista. Eli sabia que Rust ficaria perto das armadilhas, pronto para criar uma distração se necessário. O primeiro disparo ecoou, quebrando o silêncio. Um dos homens atirou para o alto.
uma tentativa de intimidar. Mas Eli não se intimidou. Ele mirou e revidou, o estalo de seu rifle reverberando pela clareira. A bala atingiu o chão próximo ao cavalo de um dos homens, que empinou e derrubou seu cavaleiro. O caos começou. Ember, percebendo o perigo, levantou-se sobre as patas traseiras, poderoso e selvagem. Um dos homens tentou laçar o Mustang, mas Ember avançou, rompendo a corda. O cavalo correu em direção aos atacantes, suas patas trovejando contra o chão. Eli disparou novamente, desta vez atingindo de raspão o ombro do líder, que cambaleou, xingando enquanto o sangue manchava sua camisa. Os outros hesitaram, abalados pela ferocidade de Ember e pela precisão de Eli, mas o líder não queria desistir. "Acabem com ele!" gritou furioso. Eli recuou para a cabana, usando-a como cobertura, e disparou novamente. Uma bala atingiu a perna de um homem que tentava flanqueá-lo. O atacante gritou de dor, caindo, enquanto seu cavalo fugia para a floresta. Rusty saiu das sombras, latindo ferozmente, atraindo a atenção dos homens para longe de Eli. A energia selvagem de Ember virou o jogo. O Mustang avançou sobre o líder, derrubando a arma de suas mãos. O homem caiu, aterrorizado, enquanto Ember permanecia sobre ele, a personificação viva da selvageria indomável. "Chame-os de volta", gritou Eli, apontando o rifle para os atacantes restantes. "Ou ninguém sairá vivo daqui." Finalmente, o líder levantou as mãos em rendição. "Recuem", ordenou ele. Os homens desapareceram na floresta, como sombras. Eli abaixou o rifle, ofegante. Ember, exausto mas inquebrável, bufou, como se soubesse desde o início que venceria. À medida que a clareira voltava ao silêncio, Eli aproximou-se de Ember, pousando a mão em seu pescoço. "Você conseguiu, garoto", disse suavemente. Mostrou do que é feito. O vínculo entre eles havia se fortalecido, forjado na luta pela sobrevivência. Nas semanas seguintes, Eli percebeu que era hora de devolver Ember à sua liberdade. Após remover o improvisado cabresto, ele abriu o portão da clareira. "Você merece isso", disse com a voz embargada. "Corra, seja livre." Por um momento, Ember hesitou, olhando para Eli com olhos que refletiam algo profundo. Então, com um salto poderoso, desapareceu na floresta. Eli observou, sentindo a clareira mais vazia, mais diferente. A presença de Ember havia deixado uma marca, um lembrete de que até mesmo na solidão há espaço para conexão e esperança. Meses se passaram. Às vezes, Eli via uma silhueta castanha movendo-se entre as árvores, lembrando-o de que Ember estava ali, livre como deveria ser. A história de Ember não era apenas sobre sobrevivência. Era um testemunho de coragem, resiliência e do laço inquebrável entre um homem e a natureza. Se esta história te tocou, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que ama histórias inspiradoras. Juntos, podemos espalhar mensagens de esperança, compaixão e da conexão especial entre humanos e animais.